Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica. Por isso os 12 apóstolos reuniram-se e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Passaremos a eles a tarefa de servir às mesas, e nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Assim a palavra de Deus se espalhava e crescia rapidamente. Dentre os escolhidos temos Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, que estava realizando grandes maravilhas e sinais entre o povo. Irmãos, por isso eu vos digo dessas coisas. O que você está ensinando? Isso tudo é uma heresia. É uma blasfêmia! Você pode ser julgado pelo seu discurso! Isso é uma mentira. Você devia ser preso e morto. Vamos levá-lo ao Sinédrio. Como nenhum membro era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava, convenceram alguns homens a mentir sobre Estevão, dizendo que ouviram ele blasfemar contra Moisés e até contra Deus. O que está acontecendo? Por que o trouxeram? Ele fala mentiras e ensina heresias. Ele blasfema contra Deus e contra Moisés. São verdadeiras essas acusações? Irmãos, ouçam-nos. E continuou Estevão dizendo e pregando que Deus apareceu a Abraão antes dele morar em Harã, e ordenou a Abraão que deixasse sua terra natal e parentela e fosse para uma terra que Deus lhe mostraria. E Abraão obedeceu e saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. Embora Abraão não tenha recebido herança nessa terra, Deus prometeu lhe dar de posse dela a seus descendentes, mesmo antes de Abraão ter filhos. E Deus estabeleceu com Abraão a aliança da circuncisão, e Abraão circuncidou seu filho Isaque, que então circuncidou Jacó e que se tornou o pai das 12 tribos. Estevão também menciona a venda de José pelos patriarcas por inveja, e como Deus estava com José, livrando das tribulações e elevando-se ao cargo de governador do Egito. Com a fome que afetou o Egito, levando Jacó a enviar seus filhos para o Egito em busca de comida, ali José se apresenta a seus irmãos e toda a família vem para o Egito. Com o passar do tempo, o povo de Israel cresceu e se multiplicou no Egito, como Deus havia prometido a Abraão. Entretanto, um novo rei que não conhecia a história de José subiu ao poder do Egito e começou a tratar os israelitas com crueldade, a ponto de fazê-lo lançar fora seus filhos, com medo de que eles se multiplicassem demais. Foi nesse contexto que nasceu Moisés, um bebê notável, que foi criado durante seus primeiros meses na casa de seu pai e adotado pela filha de Faraó e cresceu como um príncipe egípcio. Aos 40 anos, ao ver um de seus irmãos sendo maltratado, Moisés o defendeu e vingou-o, matando o egípcio. E após esse incidente, Moisés fugiu para a terra de Midian, onde viveu como estrangeiro e gerou 2 filhos. Após 40 anos, Moisés teve a experiência extraordinária no deserto e no Monte Sinai, onde o anjo do Senhor apareceu a ele em uma chama de fogo que saía de uma sarça. E Moisés liderou os israelitas para fora do Egito, realizando prodígios e sinais. Moisés profetizou a vinda de um profeta, semelhante a ele, a quem o povo deveria ouvir. No entanto, os israelitas não quiseram obedecer a Moisés. Estevão menciona o tabernáculo do testemunho, que estava entre os pais do deserto, conforme Deus ordenara a Moisés. E Davi pediu a Deus que lhe permitisse construir um templo, mas Salomão construiu. No entanto, Estevão enfatiza que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? Povo teimoso, vocês são surdos e duros de coração, porque resistem ao Espírito Santo. Vocês são como seus antepassados. Vocês perseguem os profetas. Por acaso houve um que não foi perseguido? Mataram até mesmo aqueles que anunciaram a vinda do justo. Vocês receberam a palavra, mas não obedeceram. E ouvindo isso, ficaram furiosos.
e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e disse: Vejam, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e todos junto contra ele o arrastaram para fora da cidade. Deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo e começaram a apedrejá-lo. Senhor Jesus, receba o meu espírito. Não coloque no meio dessa condenação. E Estevão, nesse momento, morre. Eis que vejo os céus abertos, o esposo vem chegando, rodeado por seus anjos. Nunca vi tanta beleza. Nós estamos aguardando este momento. Ele vem ao meu encontro. Minhas vestes estão brancas e o azeite transbordando. Estou pronto para subir. Este mundo deixarei. Eu já tenho um novo corpo. Posso ver Jerusalém. Glória a Deus. Nós cantamos um louvor que nós iríamos carregar a cruz até a morte. O primeiro mártir, por falar a verdade, o mataram. Estava ali presenciando a morte de Estevão, um mancebo chamado Saulo, que depois se transformou no grande apóstolo Paulo. Consentiu na morte de Estevão, porque ele não conhecia Jesus. Mas um dia ele teve um encontro. E nós estamos aqui, aguardando este momento da volta do nosso Senhor. Porque ele falou que tem uma casa para nós guardarmos tesouro nos céus. E ele tem galardões para dar ao seu povo. Acredito que através da morte de Estevão, muitos se converteram. E Estevão tem o seu lugarzinho na casa, ajuntou o tesouro no céu e vai receber o galardão das mãos do Senhor. O jovem Saulo, depois se transforma em Paulo, também tem a casa, tesouros nos céus e o galardão para receber das mãos do Senhor. Aqueles que mataram Estevão, apedrejado, espero eu do fundo do coração que eles tiveram tempo de se arrepender, porque a palavra era pregada para que todos se arrependessem, mas chegou até nós e estamos aqui nesta noite. Quando você olhar ao céu, tem a visão que Estevão teve. Viu em pé, à direita de Deus, aquele que derramou o sangue dele para nos salvar. Vejo ele em pé. Não perca o foco. O foco é ele em pé. Porque lá tem a casa, lá é lugar de armazenar tesouro,
É de lá que vêm as recompensas. Não perca nunca. Agradeço a Deus pela vida dos irmãos, pela sugestão do Júlio, por vocês aceitarem este desafio, do evangelista Johnny trabalhar com eles, e por esse momento que nós estamos, que essas crianças tenham participado hoje de um teatro, mas isto foi uma verdadeira realidade. Eu vi o Júlio jogando a pedra aqui. Júlio, você estava feroz, né? Não podia ser pedra nem de barro. Louva a Deus pela sua vida. Vamos agradecer a Deus. Que fique marcado no seu coração. Não venhamos negar o Senhor. Estevão não negou o Senhor. Amado Deus, neste momento, para concluir a nossa tarefa do dia de hoje, Senhor, de manhã aqui, retornamos para o culto de Santa Ceia, tivemos ensaio de manhã e agora foi feita esta apresentação. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada um deles que receberam este desafio, encararam com coragem. Muitas vezes a coragem até quase que escapou, Senhor, mas a tua misericórdia é grande e nos abençoa. Te agradeço pela vida do evangelista Johnny, pela vida do Júlio que sugeriu, pela vida do presbítero Alessandro, pela vida do Marcos, pela vida do Júlio, pela vida do Pedro, pela vida do João, pela vida do nosso irmão Carlos. Que o Senhor abençoe todos os meus irmãos e irmãs aqui presentes, essas crianças que participaram, os meus irmãos e irmãs vão retornar agora para os seus lares. Oh, querido Deus, nós vamos nos distanciar. Cada um vai para a sua casa, cada um vai buscar aquilo que tem para se alimentar, vão para os seus aposentos descansar. Mas eu quero pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo continue presente nas nossas vidas, que cada irmão e cada irmã não se sinta desamparado, se sinta protegido, abençoado, abraçado pelo Senhor. Que não venhamos guardar no nosso coração ódio, as últimas palavras de Estevão, que o Senhor não levasse em conta, que o Senhor não pesasse sobre aqueles que estavam apedrejando ele, Senhor. Ele perdoou os seus algozes. Ensina-nos, Senhor, a perdoar. Aleluia. Querido Deus, te agradecemos pela vida de cada irmão. Peço que o Senhor esteja conosco ao retornarmos em paz. Uma noite de descanso e uma manhã de vitória. Mais uma semana com os desafios da vida. Para nós negarmos, para nós desistirmos, para nós voltarmos atrás. Mas nós vamos continuar olhando para o alvo. E o alvo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te agradecemos hoje, sempre e eternamente. Amém e amém. Graças a Deus. Agradecemos a Jennifer, que ficou filmando, e o presbítero Abner, que encarou essa fala longa de discurso fazendo o fundo musical. Levante as suas mãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e poderoso amor de Deus e a mais rica e íntima comunhão com o Espírito Santo permaneça para sempre em nossas vidas. E nós dizemos amém. Amém. Agradecer a Francine. Cadê a Francine? Francine, Deus te abençoe por preparar aqui a coxinha
né? O figurino. Deus abençoe.